Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou passar aqui para vocês sobre os símbolos, né, de relacionamentos e vou falar sobre dois deles, tá? Um seria o pé de galinha. Ô, Eduardo, é isso mesmo? É isso aí, minha gente, pé de galinha. Por quê? Porque ele tem esse formato aqui, tá vendo? Ele tem esse formato aqui que ele é parecido com um pé de galinha, tá? E o Peter Chain, tá? Vou falar sobre esses dois tipos que a gente usa para fazer a cardinalidades, tá bom? Então, ó, o primeiro tipo aqui, que seria o pé de galinha, eu coloquei aqui, né, vários exemplos aqui, né? Então, para entender, quando eu tenho esse símbolo aqui, ó, né, esses três saídas aqui e um risquinho, um pauzinho aqui, ele está indicando mínima e máxima. Quando é essa mínima? A mínima que ele tem seria 1, tá? E a máxima seria N, N ou M, né? Mas eu uso mais N para M, alguma coisa assim, tá? Algumas nomenclaturas pode trazer de M para M, de N para N, tá? Então, aqui, ó, mínima, máxima, tá bom? Só o risquinho aqui seria mínima, seria 1, né? E os três risquinhos deitados aqui seria N, tá bom? E aqui seria o exemplo inverso, né? Quando a gente faz o relacionamento entre duas entidades, né? Então a gente vai indicar aí o relacionamento entre elas. O segundo aqui, ó, é de 1 para 1. Uma entidade só pode relacionar com uma outra lá, e aquele registro só pode relacionar com outro registro. Ele não pode se relacionar com vários registros, né? Aqui é de 0 e 1, né? Ele pode se relacionar 0 ou o máximo de um relacionamento. E isso a gente está falando sobre registros, tá, gente? Quando a gente vai lá fazer os registros, a gente tem que fazer a normalização das tabelas e a gente indica o tipo de relacionamento entre essas tabelas, né? Então, ela pode ser de 1 para 1, de N para N, né? 1 para N. A gente vai ver logo adiante aqui. E esse último aqui seria de 0 para N. Esse é o formato pé de galinha, tá bom? O mesmo exemplo aqui eu tenho do Peter Chain, tá? Então é a mesma coisa, ó. Um N, tá? A mínima é 1, o máximo é N relacionamentos ali. 1 para 1, 0 para 1 e 0 para N, tá bom? Então aqui um exemplo prático, né? Aqui é só falar sobre as cardinalidades, tá bom? Aqui já colocando um exemplo como tabela. Então aqui eu tenho uma tabela de professor e professor contém disciplina, né? O relacionamento aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, um professor, tá? Que esse pauzinho aqui, ó, tá aqui, ó. Pode ter N disciplinas. Mas, tá? Uma disciplina só pode ter um professor, nesse caso aqui. Isso aqui seria o exemplo de pé de galinha. Ah, como ficaria lá no exemplo de Peter Chain, tá? Um professor pode se relacionar com N disciplinas. Nesse caso aqui, o volta, uma disciplina só pode ter um professor, tá bom? E aqui é o jeito mais usado, tá? Algumas traz essa de cima e eu acabo usando normalmente desta forma, uma forma
abreviada do Peter Shen. Então, um professor pode ter N disciplinas, tá bom? E vamos passar aqui. Então, ó, aqui seria, né, um tipo de relacionamento de 1 para 1, tá? Então, ó, uma entidade, a entidade está associada no máximo a uma entidade B, né? A entidade A está associada no máximo a uma entidade B. Uma entidade B está associada no máximo a entidade A, né? Então, ó, esse exemplo aqui, um tipo de relacionamento, A1 só se relaciona com B1, A2 só se relaciona com B2, A3 se relaciona só com B3, A4 se relaciona só com B4. Como que eu faço isso, né? Então, ó, por exemplo, na tabela de usuário, ele possui apenas um currículo, né? Então, esse usuário, por exemplo, vamos dizer que eu vou montar uma tabela, né? E essa tabela seria um sistema escolar, por exemplo, né? Um sistema de currículo, e a pessoa ali, aquele usuário, poderia cadastrar um currículo nesse caso, né? Nesse caso aqui, tá, gente? Pode acontecer ali, às vezes, né, que o usuário pode ter mais de uma formação e, nesse caso, ele teria mais de um currículo, né? Mas nesse caso aqui, vamos considerar que ele tenha apenas um currículo. Então, um usuário só tem um currículo. E um currículo ele só pertence a um usuário. Tá bom? Um exemplo aqui de 1 para muitos. Então, um exemplo aqui embaixo, tá? Clientes. Um cliente pode ter N carros. Tá? O cliente pode ter, eu sou um cliente, eu posso ter N carros, eu posso ter 10 carros, eu posso ter 11 carros, 12 carros, posso, desde até onde o meu poder aquisitivo me permita, né? Então, nesse caso aqui, seria o relacionamento de 1 para N, tá bom? Aqui, ó, a mesma coisa. O produto, tá, ó, produto só pode ter uma marca, mas uma marca pode ter N produtos, tá? N produtos. Aqui o relacionamento de muitos para um é o contrário desse primeiro aqui, tá? Ó, desse aqui, de 1 para muitos, tá? É basicamente a mesma coisa, só o processo invertido, tá? N carros pode pertencer a apenas um cliente, ou um cliente pode ter N carros, né? Então aqui seria, né, um carro só pertence a um cliente pertence a N carros, tá bom? E esse aqui, gente, é o relacionamento, vou colocar assim, né? Até agora é fácil. Só que quando existe um relacionamento de N para N, ou de N para M, é obrigatório criar uma terceira tabela, tá bom? Coloque isso na cabeça dos 6. Então, atores escrevem N livros. Só que um livro pode ter N autores. Então, um autor pode ter N livros. Um livro pode ter N autores. Tá? Vamos tentar desenhar aqui. Ó, vamos fazer esse processo aqui, tá? Ó, um autor pode ter N livros. Aí eu volto, tá bom? Para poder entender melhor. Aqui. Um livro pode ter N autores. Ó, N, tá vendo? N aqui, N aqui.
tá? Aí esse aqui, como está abreviado, você acaba desconsiderando. Então vai ficar um relacionamento de N para N. Nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Ó, eu tenho a tabela filme, eu tenho a tabela ator. Um filme, ó, vamos fazer para cá, tá? Um filme pode ter N atores. Um ator pode participar, ó, um ator pode participar de N filmes. N, tá? Nesse caso. Então, o que acontece? Eu sou obrigado a criar uma terceira tabela. Então, nesse caso aqui, uma tabela chamada atuação. Aonde que ele vai vir aqui, ó, o ID do filme para cá e o ID do ator para cá, tá bom? Então, é como fica o meu relacionamento. Um filme vai ter várias atuações, 1 para N. Um ator pode estar em várias atuações, 1 para N. Tá? Então, nesse caso, a gente cria essa terceira tabela. Alguma dica, tá? Vou dar uma dica para vocês. Algumas ferramentas, elas te ajudam a criar essa terceira tabela. A partir do momento que vocês colocam o relacionamento de N para N, automaticamente ele cria essa terceira tabela. Tá? Algumas ferramentas, elas permitem isso aqui. Tá? E algumas tabelas, ela não faz isso. Aí você vai ter que entender o processo e criar esse tipo de relacionamento, que é de N para N, tá bom? Coloca isso, é um relacionamento de N para N, cria uma terceira tabela, tá bom? Bom, gente, isso aqui agora, o próximo slide eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham aí entendido um pouco sobre essa questão de relacionamentos e cardinalidades, tá bom? Abraço, tchau, tchau.